Estamos iniciando um Talk do Parque, hoje com a presença ilustre, doutor Vicente Michalize, isso, acertei, Acertou. e Christian Speaker. Seja muito bem-vindo, pela primeira vez eu vejo você aqui. Doutor, você já veio aqui no parque, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Grazi. Hoje o nosso bate-papo é sobre a vida de vocês, a carreira de vocês, e a gente não pode deixar de falar da Secretaria de Meio Ambiente. Vamos começar então? Bora lá. Doutor, advogado e também agrônomo, isso? Exato. O que que deu essas duas áreas se conectarem assim? Eu sempre fui um apaixonado pela natureza, né? Agora, outro dia me perguntavam como que era a minha rotina. Eu sou curitibano e lá me criei. E como é que foi minha infância, como é que foi minha adolescência. Minha infância foi ligada à fazenda, eu era apaixonado. Meu pai era militar, mas ele tinha uma propriedade no interior, em Paranavaí. E eu era um apaixonado, né? Quando ele vendeu foi o maior trauma da minha vida, porque eu tinha verdadeira paixão pelos bichos, pela natureza, Por isso, enfim. agronomia. E daí eu acabei seguindo a agronomia. Eu, desde muito cedo, eu já falava que eu queria ser agrônomo, né? Tenho uma curiosidade, porque no mesmo ano que eu passei em agronomia, eu passei em medicina. Quase matei meu pai do coração, porque ele queria muito que eu fizesse medicina, mas eu passei na federal e era meu sonho passar numa universidade federal, né? E acabei optando pela agronomia. E tive uma passagem antes da agronomia, inclusive pela biologia, que eu acabei fazendo o vestibular lá como segunda opção. E aí fiquei 6 meses, mas eu vi que não era bem o que eu queria. Eu queria, né, algo que fosse mais técnico, mais Uhum. voltado para a engenharia também, que pudesse trabalhar o humano. Fiz uma comparação na época com o currículo do curso o currículo pleno do curso de medicina veterinária. Comparei os dois e vi que eu tinha mais a ver com agronomia, né? E na minha fase de adolescência, né, perguntava, qual que era a balada que você ia em Curitiba. Esses dias eu estava lembrando quais eram as Ah, baladas, né, de Curitiba. Porque eu ia na Angels Fly, eu ia não sei aonde e tal. E você, Vicente, onde é que você ia? Eu ia para Serra do Mar. Então eu olha, pegava o trem, botava a mochila nas costas, e descia. Eu meu atravessava. sonho de vida aí nesse trem, até hoje eu não consegui ir. É E morei lá, espetacular. Eu e acho já que a morei em gente podia, Curitiba. eu acho que nós poderíamos organizar uma Eu expedição acho e também. fazer uma caminhada. Lá tenho muitos amigos, né, que até hoje fazem, né? Eu fiz várias incursões. Cheguei a ir sozinho uma noite, passei a noite sozinho no Pico do Marumbi. Loucuras que não faria jamais, porque foi uma imprudência muito grande, né? Inclusive teve mau tempo lá, enfim, é uma história para Mas contar que num legal. podcast dessa aventura aí. E ali eu descobri o gosto pela natureza, e a agronomia não foi diferente. Tanto é que eu acabei me voltando para a área ambiental, no curso de agronomia. Eu tive um orientador, que foi o professor Cleverson Vittorio Andreoli, né, que era superintendente da Surema, que era a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. E nele, assim, eu muito me espelhei, né? É um profissional, assim, de altíssimo gabarito. E o professor Cleverson foi meu orientador na introdução à pesquisa em solos. E nessa introdução à pesquisa eu acabei unindo o que eu já havia trabalhado como estagiário na Secretaria de Cultura. Veja, eu como estudante de Olha, agronomia, eu era estagiário na Secretaria de Cultura. Eu trabalhava com patrimônio natural. Então eu unia o agradável com aquilo que eu mais amava, que era o contato com a natureza. Então foi numa época muito, muito, muito fértil, assim, de ambientalismo no estado do Paraná, que aconteceu o tombamento da Serra do Mar. Então eu tive oportunidade de acompanhar aquilo, convivi com arquitetos, convivi com arqueólogos, né? E acabei voltando à minha formação. Na minha introdução à pesquisa, eu chamei a atenção do meu orientador, porque quando ele foi ver o material e métodos, ele disse assim, mas que material e métodos esse cara está usando aqui, né? Eu tinha uma mountain bike, eu tinha uma moto de trilha, né? Eu tinha equipamentos de orientação, né? Porque eu trabalhei o potencial turístico e ecológico da região da Vila Velha, em Ponta Grossa, ligando a Vila Velha com o Rio São Jorge, né, passando por toda a região onde tem o Buraco do Padre. aham. Hoje fizemos um levantamento inédito de pinturas rupestres lá
na região dos anfiteatros da Vila Velha, né? Onde hoje bacana. tem Furnas, que a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável está fazendo um trabalho fantástico lá de recuperação também, o secretário Acho Rafael bacana. Greca, né? Então, assim, eu tenho uma história muito bonita na minha formação de agronomia. Não me afastei da área de produção, porque é, eu acabei depois fazendo concurso na Emater, mas esse trabalho que eu fiz lá, que eu fui orientado pelo professor Cleverson, rendeu muito, né? Foi muito bacana, porque a gente levantou todo o potencial do município de Ponta Grossa, né? E aí depois entrei na Emater, já sempre voltado para a área de solos, né, e conservação de solos. Vim trabalhar aqui na região, em Cruzeiro do Iguaçu, que era um distrito, né, de Cruzeiro do Iguaçu, né? Aliás, Cruzeiro do Iguaçu, que era um distrito de 2 vizinhos, e lá eu implantei o primeiro escritório da Emater Paraná, né? Olha, Então foi que não você veio para cá existia. com quantos anos? Eu tinha, acho que recém-formado, devia ter uns 23 Não. anos, eu acho, né? Você É, já tá fazendo tudo isso. então agora estou com 60, então faz tempo, né? Mas depois disso eu voltei para Curitiba, tive uma outra trajetória, que daí acabei me voltando para a área do direito, mas aonde que está a ligação, né? A pergunta que você me fez. Eu acabei voltando daí a minha formação no direito para a área do direito administrativo, porque eu, como filho de militar, como servidor público, eu era funcionário da Emater Paraná, que era uma empresa pública. Uhum. Então eu já tinha uma expertise prática, né, em relação à administração pública. Foi muito fácil para mim me apaixonar também pelo direito administrativo, né? E daí aliei com o direito ambiental. Então fiz todo o meu mestrado, daí para e passo a graduação no direito. Eu na época trabalhava na Emater, lá em Curitiba, né? Tive uma passagem pela Codapar também, que era a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, né? Que foi produto uma Uhum. fusão da Café do Paraná com a Companhia Paranaense de Silos e Armazéns, a Copasa. Então a minha formação na agronomia passou por todos esses segmentos. E aí o meu mestrado eu acabei ligando a agronomia, né, através do direito agrário e do direito ambiental. E daí E aí, retornei para a região eu ia dizer, porque aí como você foi professor. professor também da Unimater. Eu vim lá como professor de direito agrário, direito ambiental, professor no CESUL por mais de 11 anos lá com o seu Nébio Úrio, professora Roseli também, né, que era a coordenadora do curso. Fiz grandes amizades em Francisco Beltrão, né? Fui professor do atual prefeito, né? Olha só, Fui professor do atual prefeito, fui professor do prefeito que deixou o cargo lá do Kleber, né? Então, eu fiz grandes amizades. que bacana. E a minha trajetória na agronomia e no direito. E hoje secretário de Meio Ambiente. Hoje, secretário do Meio Ambiente, eu falo assim, que é muito problema, uma secretaria muito sensível, né, Cristiano? Mas eu trabalho assim com muita disposição, é impressionante, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. A gente leva pedrada, recebe críticas, mas a gente está aberto às críticas, faz parte do processo, né? Mas é um desafio muito grande. E a gente está aí para o que deve é. Christian, você agora. Christian Speaker. Christian Speaker. Eduardo? Eduardo Christian Speaker Eduardo. Speaker. Isso aí. Você, engenheiro ambiental. Isso. Fala um pouco sobre a sua trajetória. Hoje eu sou engenheiro ambiental concursado do município, então desse último concurso que teve agora, eu fiz o concurso, fui convocado, resolvi assumir a bronca aí junto com o Vicente, né? A gente conversou na época em que estava tendo toda essa tramitação de contratação, etc. Eu venho do Rio Grande do Sul agora, eu era Olha. fiscal ambiental no Rio Grande do Sul. Cidade. Um município bem pequeno perto de Passo Fundo chamado Casca. Na verdade, dá uns 100 e poucos quilômetros de Passo Fundo, ali perto de uma cidade mais maiorzinha, assim, perto de Casca é Marau, mas é um município assim, de 10 mil habitantes. Eu fui para lá concursado também. Sou Não, mas formado. você é novo. Sim, eu tenho 26. Nossa 27, na verdade. 27. Eu sou formado na UTF de Francisco Beltrão. Eu sou nascido aqui em Pato Branco, sou cria dessa terra. Uhum. Mas fui criado em Francisco Beltrão. Nasci aqui por conta da minha família ser daqui, a família da minha mãe. Então, quando ela estava grávida, ela resolveu ficar junto da mãe dela, etc. Ela veio para cá, eu nasci na Policlínica aqui, mas sempre morei em Francisco Beltrão. Estudei lá na UTFPR de Francisco Beltrão, curso de Engenharia Ambiental. Me formei
fiz 3 pós-graduações, uma em georreferenciamento de imóveis rurais, outra em geoprocessamento, que é uma área que eu acho maravilhosa, e engenharia de segurança do trabalho. Fiz os concursos, passei no concurso de casca, fui para lá, assumi. Mas antes disso, eu trabalhei 4 anos na prefeitura de Francisco Beltrão, na gestão do prefeito Kleber, que foi aluno do Dr. Vicente. A secretária ela era Ana Paula Neves Tortelli, assumindo o Pedron, né, o vice do prefeito Kleber, com o secretário Antônio César. Trabalhei mais uns 3 meses, mais ou menos, e passei no concurso, fui para lá. Saí para uma empresa, fiquei 1 mês, passei no concurso aí, no caso, fui para o Passo Fundo. Fiquei lá, não deu 6 meses, 5 meses. Recebi a convocação da Prefeitura de Pato Branco para retornar para perto da família. Então, teve toda essa Mudança. Meu Deus, mudança. quanta mudança. Imagina 2 mudanças em pouco tempo. Então, eu fui para lá, fiz amizades muito fácil lá no município, um município pequeno, então todo mundo se conhece. O pessoal da Secretaria de Meio Ambiente lá muito, sabe, voltado para essa parte da questão, porque lá é diferente aqui do que aqui. Lá, a questão do licenciamento ambiental é feita pela prefeitura. Então, hoje, o Estado do Paraná é o Estado, né? O IAT com o Instituto que faz o licenciamento, e as prefeituras elas podem aderir a esse licenciamento se fizerem um convênio com o Estado através de uma resolução. Lá não, lá essa resolução já é obrigatória do município. Então, por isso, de toda essa equipe formada dentro do município de Casca, um município de 10 mil habitantes, que tinha toda uma equipe formada para licenciamento ambiental. Né? E o que você acha melhor? O Estado tomar conta ou o município? Tu sabe que eu acredito assim, no quesito de demanda, se a gente conseguisse direcionar aquilo que é local, aquilo que é mais, vamos dizer assim, menos problemático para o município, na minha opinião, se você estruturar um instituto municipal, tá? Ou uma fundação, ou uma agência municipal de licenciamento, aí sim daria para trazer para o município essa questão. Agora, estruturar dentro da secretaria, que já tem todas as atribuições, a Secretaria de Meio Ambiente assumir mais essa atribuição, não tem como. Agora, você teria que criar um departamento específico para isso. Porque a responsabilidade é gigantesca. É enorme, né? Você vai ter toda essa tramitação, toda aquela questão burocrática da legislação. O Ministério Público ali junto. Hoje, o município já responde em licenciamentos por conta das certidões de anuência, etc. Mas, aderindo a essa obrigatoriedade do licenciamento local, dos impactos locais, é ainda mais, né? Há quanto tempo você está aqui no município trabalhando com Vicente? Eu cheguei em outubro, fazem 3 meses. 3 meses. De 3 meses já, que eu assumi o concurso do município. E já está a toda. Já, a milhão. É isso que a gente vai entrar, porque a gente, todos patobranquenses, e quem assiste a gente que não é, sabe que Pato Branco está passando por uma situação crítica, não de agora, né? Porque eu até andei dando uma pesquisada sobre a questão da coleta do lixo. Desde 2022, teve vários pedidos solicitando que fosse terceirizado, porque eu tenho a minha visão, né? Eu como Grazi, não como secretaria, mas a minha visão é, tudo que a gente puder tirar da mão do poder público é melhor. Eu acredito que o município, o estado, o país, a gente não consegue mais gerir tudo. Então, quanto mais colocar na mão dos particulares, eu acredito que seria melhor. Eu penso dessa forma. E muito é se falado, né, da questão do lixo, que tem a questão da coleta, que não é feito da forma que deveria ser feito, que existem esses problemas no nosso município. E eu quero ouvir de vocês. Realmente existe o problema? Como está a situação hoje e desde quando ela vem se agravando? O problema tem, né, Cristian? O problema é evidente, não existe como nem o porquê disfarçar a existência, mas o que a gente precisa é encarar de frente. Né? Você falou muito bem, vem desde 2022, a gestão passada iniciou com um chamamento público, né, para estudar um modelo de gestão, né, que pudesse ser terceirizado através de uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Eu concordo em parte contigo, eu acho que existem setores mais sensíveis que a administração precisa cuidar, como o poder público mesmo, de forma direta, através da administração direta, né? Mas também havendo necessidade de uma desconcentração, ou seja, através de uma administração indireta em determinados setores, eu acho que é a questão, né, primordial mesmo aí, é a terceirização.
né? Porque as amarras da administração pública, em razão do princípio da legalidade que rege todas as nossas ações, né, nos coloca em dificuldade, né, de contratar principalmente mão de obra. Então, desde 2022, veja que a gestão passada preparou, né, para a terceirização, né, porque extinguiu cargos que hoje nós não poderíamos, nem que quiséssemos, contratar, né? Não existe mais no quadro a função de motorista, Mas gari, foi extinto por algum motivo? foi extinto através de lei porque a opção foi a A terceirização. terceirização. Então É. já fizeram isso pensando na Já foi terceirização. pensando e preparando a estrutura Vocês querem, então? administrativa do município, obrigado. Já foi preparada a estrutura administrativa do município para o processo, né, de terceirização, de certa forma. Então, ainda que quiséssemos, não poderíamos. E hoje a nossa estrutura ela está bastante precária. Tem alguns caminhões, né, que são utilizados na coleta, alguns caminhões compactadores, né, alguns equipamentos que ainda estão em boas condições de uso, mas são uma raridade na frota. Mas a nossa frota, eu diria assim que 85% dela, né, Cristiana, ela está totalmente sucateada. Quantos hoje a gente tem para a gente ter uma ideia assim, de caminhão que está Eu sendo acho que utilizado? hoje caminhões funcionando, nós estamos com 5 caminhões, Se eu não me engano, ele tem 11 caminhões, mas mas funcionando, funcionando são só 6. são 6 caminhões. É pouquíssimo Nossa. para atender a coleta de orgânico e a coleta de reciclável. Então, desde o início do ano, nós começamos a fazer um levantamento, né? Primeiro, retomamos aquele chamamento público, né? Eu recebi das mãos do prefeito, através do gabinete, da assessoria jurídica, né, todos os volumes ali das duas empresas que apresentaram os 2 estudos do chamamento público, né, para fazer o processo, a implantação do processo de parceria público-privada, para resolver o problema não só da coleta, mas da gestão de resíduos sólidos e da limpeza pública do município, né? Ele é muito amplo, esse chamamento público. Então foram 2 modelos. Esses modelos, nós atualizamos a equipe, que havia uma equipe, né, que havia sido instituída pela gestão anterior, mas vários haviam já se retirado, porque eram cargos em comissão. Eu privilegiei aqueles servidores concursados, acho que essa é uma tônica, inclusive, da nossa gestão. Houve uma recomendação do Ministério Público recente para todos os municípios, e nós aí podemos dizer que nós somos um exemplo, né? Pato Branco tem diversos servidores na Secretaria do Meio Ambiente, o exemplo é o Christian, né? E também a Eliane, que se afastou agora para a licença maternidade, que também é engenheiro ambiental. Mas chamamos também no concurso 2 médicos veterinários, um deles, inclusive, com especialização na questão de bem-estar. Então, a gente privilegia na equipe os concursados, porque nós somos passageiros e eles vão permanecer. Então, é importante que a gente crie uma cultura, né, mas que se implantem, né, programas que sejam programas de Estado, vamos dizer assim, programas de gestão pública, né? Independente de quem estará ali no cargo. E que dê continuidade a isso, Sim. como que que foi o que nós fizemos, né? Nós não enxergamos que foi a administração passada que deu início ao processo, nós demos continuidade, aproveitamos aquilo que já tinha. Então, esse é um processo que está tramitando, né? No final do ano, eu participei ainda em dezembro, a convite, já como secretário ainda não empossado, né? Era a gestão passada ainda, mas a convite do então secretário, do Matheus Michetti, com quem eu tenho um relacionamento fantástico, uma pessoa extremamente capacitado, profissional capacitado, um ser humano de alto quilate, sabe? Aprendi a admirar o Matheus, gosto muito dele. E participei também a convite do Ministério Público e da presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, da última reunião que apresentou o PMGIRS, que é o Plano de Gestão Integrada né, Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município. A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é de 2010. Sim. Nós estamos implantando a nossa aqui com 15 anos de atraso. Mas antes tarde do que nunca. Com certeza. Então, nós já assumimos, regulamentando a lei através de decreto, e hoje nós temos uma política municipal de gestão implantada e que é um dos requisitos para poder dar sequência a essa terceirização.
a essa PPP, essa parceria público-privada, no modelo que foi escolhido pela comissão, né? É, é um modelo bastante amplo que trabalha desde a coleta de resíduos sólidos orgânicos, como nas outras frações, que o Christian, como profissional da área, pode explicar melhor como é que funciona a questão das frações, né? Dos resíduos, enfim. E permite, então, a gestão integrada, né? O escopo o sistema, ele tem que ser autossustentável. Então, hoje, né, nós temos um sistema que é totalmente deficiente, eu diria, paternalista, que para ser implantado depende, além do PMGIRS, de um plano de gestão municipal de educação ambiental, né, de resíduos Voltado sólidos, só para voltado especificamente para resíduos sólidos. Nós já estamos licitando com recurso do Conselho Municipal do Meio Ambiente também, né, que deve acontecer aí nos próximos meses, e é urgente que isso aconteça, mais tardar em janeiro, né, esse processo já está bem adiantado. E também temos que atualizar o nosso plano de saneamento, né, Isso, Cristiano? plano de saneamento que Para que a é requisito PPP obrigatório. possa acontecer. Só que assim, você me pergunta, o sistema, como é que está o sistema? O sistema está falho? Está falho, está difícil, Sim. as pessoas estão angustiadas e nós também, como cidadãos, como gestores, estamos angustiados em dar um retorno, em É dar porque uma é que resposta. demora, não é uma coisa rápida, é burocrático para você Demora, fazer porque é isso. burocrática, você tem que Sim. dar um choque, porque assim, a nossa própria estrutura administrativa do município não entende a questão da terceirização. O nosso sistema hoje, Pato Branco, é dos únicos da região que é totalmente estatizado. Então nós temos uma mentalidade Francisco Beltrão, estatal, nosso vizinho, é terceirizado. terceirizado. E deu certo. Então, o nosso próprio jurídico, a gente converter, Sim. eu acho que é bom que isso aconteça, a gente tem que ter um jurídico que blinde, porque nós queremos um processo transparente, um processo que esteja dentro da legalidade, né, que seja bom para o município, né, para a administração pública de Pato Branco, enfim, e dentro, cumprindo com tudo aquilo que os princípios da administração pública exigem, né, mas nós precisamos resolver isso de forma imediata. Temos alguns gargalos que precisam ser resolvidos. Então, né, que são... Qual seria? Eu ia te perguntar, qual seria hoje a dificuldade Hoje de nós temos implementar? alguns problemas seríssimos. Nós temos o problema do nosso centro de recebimento de resíduos, né, Por quê? que era o chamado lixão, que nós não temos lixão, a gente procura corrigir isso. Nós temos Eu, inclusive, falei lixão, você me corrigiu. que corrigir É. hoje, né? Então, veja, nós temos lá o centro de recebimento de resíduos, onde tem lá dentro do centro, nós temos um aterro sanitário, Não cabe temos mais lixo lá? temos uma cooperativa. Ele está no limite da capacidade. É uma das intervenções que nós estamos vendo lá. O Christian está com um projeto pronto lá de ampliação. Nós precisamos Tem o que ser construir feito. uma nova célula para pelo menos dar mais uns 2 anos de vida útil para o Pelo aterro. menos isso. Né? Mas nós temos o problema da coleta, que é o Tá. principal. Hoje, o que a população sofre mais? É com o acúmulo do lixo na frente de casa. E a gente recebe reclamação, porque a prefeitura não passa, porque não coleta. Mas existem razões, existem motivos para isso. A nossa equipe é deficiente. Apesar de quem está trabalhando ser bastante dedicado, né, eu tenho que fazer aqui um elogio para a nossa equipe, que é uma equipe comprometida, ela é insuficiente. Para atender toda essa demanda, quase 1.000 habitantes. Quando eu cheguei em Pato Branco aqui em 92, sei lá quantos mil habitantes, eu tenho que fazer uma pesquisa histórica, mas tinha quanto? 40 mil habitantes, 50. E a estrutura pouco mudou para um município hoje de 100 mil habitantes. Então a estrutura é precária. Trabalhar com caminhões aí que têm uma vida útil, né, dessa época de quando eu cheguei aqui para morar em Pato Branco, entendeu? E ver que hoje a estrutura que nós temos para trabalhar, isso é lastimável, não tem condições. Os caminhões mais quebram do que trabalham. E a entendeu? questão do container? E daí, veja, só antes de entrar no container, falta um servidor, como faltou um gari no sábado, por um problema. Hoje me ligou cedo o Renato, né? O Renatinho, que é Renato Januário, né? Baita do responsável lá pelo setor de coleta, né? Sempre responde. E hoje pela manhã disse, olha, o fulano vai precisar fazer uma cirurgia, como é que eu faço? E assim, a gente depende do fulano de tal. Não é uma equipe que você possa contar e jogar aqui, não. Depende de pessoas e assim, trabalhando em sobrejornada, sabe, com E não é dificuldade. fácil. Não é fácil. Isso que a população tem que trabalho, entender. É ser sim. humano que está ali por trás, sabe, caminhando. Tá cuidando do Entendeu? teu lixo. Porque muitas vezes daí as pessoas, sabe,
são maltratados, muitas vezes, pela população, xingados, por que você não veio recolher? Deveriam ser Volta ovacionados, eles cuidam do teu lixo, que às vezes você não cuida deles. Serviço ambiental Não tem capacidade de gigantesco. separar o teu lixo em Eu casa. sou um defensor dessas classes todas. Fizemos uma contabilização no sábado e estava lindo, né? São 250 famílias. Quem critica, eu falo, vai você, embaixo de chuva, embaixo do sol. E o detalhe, semana passada teve um terreiro, né? E daí teve uma servidora que estava em tese dando problema, e eu chamei para transferir para um outro setor dentro da secretaria mesmo para resolver aquela situação pontual. E ela me disse o seguinte: secretário, por favor, não me tire da coleta. Mas por que isso? Eu não estou te dando castigo. Você vai lá ajudar na parte do paisagismo ali agora, dar uma ajuda, porque ele está precisando agora para o Natal aqui para. Não me tire, porque eu amo o que eu faço. Eu amo correr atrás do caminhão. Então, isso a gente tem que valorizar, sabe, essas pessoas, né? Questão do container, se me perguntar. Porque assim, a gente escuta muito o comércio falando. Porque tem a questão do chorume, né, que atrapalha as vagas. Eu queria entender de vocês, que são os especialistas. Ele solucionou ou Vamos lá. ele atrapalhou? Vamos lá, nós temos dois containers. Ele foi lá em Caxias do Sul, no Ministério, ele perguntou onde é que é o modelo, onde é que funciona a melhor cidade do Brasil, onde é que funciona melhor a questão da coleta seletiva. Aí falam para ele, Caxias do Sul. Ele foi lá para Caxias, viu o modelo funcionando, entendeu como é que era o sistema de containers, resolveu bancar o Pato Branco e implantou o sistema, né? Onde que ele escolheu? No centro, nos bairros mais próximos do centro, para poder melhorar, inclusive, a eficiência dos bairros mais periféricos e tal, implantou o sistema de coleta seletiva, né, dos containers, mas do reciclável. Essa era a ideia, né? Beltrão, quando foi para implantar também, com o prefeito Kleber, isso o próprio Zuc me contou. Pediu qual que era a opinião, eu disse, olha, eu faria, E deu mas não certo. faça, mas não, mas eu vou fazer o do orgânico também. Ele disse, não faça que não dá certo. Eu não, né, não, aqui Pato Branco optou por fazer. Optou por colocar o container na cor escura para receber o orgânico. Num equipamento que é do mesmo material, que é feito para recolher o reciclável. Eu nem preciso perguntar para você qual que é a diferença de um volume de reciclável para um volume de orgânico, entendeu? Que vem com uma carga de líquido muito grande, né? E que Então, fica ali, além naquele do sol. chorume, né, que atrasa, isso é inevitável, chove, entra água dentro do container, não é suficiente para drenar aqueles orifícios que tem lá dentro. E esse material, ele não foi feito para suportar esse levantamento de carga. Peso, né? Acaba quebrando, entendeu? E daí o que que acontece? Junta bicho, né? Você tem ali um ambiente propício para a proliferação de vermes. Aí outra coisa que aconteceu, aí a população gostou da ideia, porque eu não vou ter o lixo na frente da minha Tira casa, da eu vou frente, levar lá, eu vou levar ali longe, eu caminho meia quadra, mas pelo menos eu não vou ter na frente da minha casa, mas na frente da casa de alguém Só, vai estar. só reclama aquele que tem na frente. Exato, na frente de algum estabelecimento comercial, principalmente que trabalha com alimento, vai reclamar, né? Então, é um problema seríssimo. E daí o que aconteceu? Muita gente pedindo. A população pedindo, né? Porque todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí A o gente que tem uma cidade aconteceu? Vamos lá, recurso do conselho, 300 mil, 500 mil para comprar container, vamos distribuir. Vamos distribuir container. Vamos distribuir container. Qual é o equipamento, Christian, que é utilizado para fazer o recolhimento do container? Lifter, né? No caminhão. É um caminhão lifter. Caminhão específico. Né? Tem? Esqueceram que, na medida em que você aumenta a quantidade, tem uma proporção. Você tem que ter. Quantos containers para cada caminhão lifter? Você tem noção disso? Eu não sei dizer não sei especificamente quantos para cada porque caminhão. por isso depende de relevo e tudo mais, né? Depende das rotas que são feitas. Mas ampliou-se, inclusive, nos bairros, os containers, e não se ampliou a quantidade de caminhões. E aí o que aconteceu? O sistema ficou inoperante. Quando nós assumimos, no início do ano, nós tivemos que tomar. Aliás, foram várias medidas amargas em 2025, mas das quais eu não me arrependo, mas que tivemos que adotar, né? Infelizmente, nós tivemos que recolher containers porque o que estava acontecendo nos bairros? Primeiro, né, não só nos bairros, né, mas
uma confusão entre o container de reciclável e o container orgânico. Uma mistura. Né? Então, aí é onde passa. Por que não passaram para recolher o reciclável? Porque uma vez misturado com o orgânico, ele deixa de ser reciclável. E aí eu tenho que levar para o aterro. Aí vem a fiscalização do Instituto Água e Terra, vem a fiscalização do Ministério Público, diz, vocês estão jogando material bom no aterro, mas não é que nós estamos lançando no aterro. É porque a população não está mais se separando de forma adequada. Esse foi um problema. Outro problema seríssimo, com o tal do programa Brook Social, que eu entendo que tem que ser revisto. O município não tem condições de atender e a população não está devidamente educada para receber Brook. Por quê? Porque ela mistura as outras frações de lixo. Eu estou falando aqui de coleta, que é o que a gente paga na taxa de coleta de lixo, do úmido, que é o orgânico, né? E o domiciliar, que é o rejeito sanitário, né? E do reciclável. Mas a população também produz o RCC, que é o rejeito de construção civil. Ela também produz o volumoso, que é o móvel velho que ela quer jogar, porque a nossa sociedade de consumo fez com que a gente adotasse uma postura que ficou muito fácil para você comprar um sofá novo. Por menor que seja o poder aquisitivo da população, ele vai lá numa loja de departamento e compra 24 vezes um sofá e paga uma porcaria. Só que o sofá é barato porque ele não presta, ele não vai durar nada. E daí o que ele vai fazer? Ele vai tirar esse sofá e vai querer jogar no Brook. Daí ele mistura no Brook RCC, com volumoso, com o resto de vegetal. De poda de galho, de corte de grama. E aquilo tudo vem misturado. Aí o município vai lá e recolhe para fazer, né? Para cumprir o Brook Social. É para cumprir o Brook Social e atender aos reclames da população. E muita gente não está entendendo isso. Teve funcionários aí que disseram, eu não vou ficar. Porque isso aí vai dar problema, não vão recolher mais. E o povo vai jogar na rua. E nós temos que trabalhar com educação ambiental. Eu acho que é um dos principais problemas no Brasil. Não vou dizer Pato Branco, mas no Brasil que a gente enfrenta hoje. Não é um privilégio dessas de Pato Branco, realmente é um problema do mundo, mundial. Mas nós temos que hoje o que se trabalha? Por que se fala tanto em economia circular? Né? Por que se fala em reuso? Mas qual seria o papel da administração, além da educação? Não seria aplicar multas também? Porque o que eu vejo, assim, mora num prédio, não separou, você vai ter uma aplicação de multa. É o prédio já que está te dando a multa. Mas ainda de casa em casa? Viu que está ali jogado? Não existe essa possibilidade de fazer isso, secretário? Veja, quando me perguntam assim, o que vai ser dos servidores da coleta se for feita a terceirização? Né? Eu conversava com eles, eles entenderam o recado, e eles não veem a hora que vem a terceirização para eles poderem assumir esse papel. Hoje, quem está na ponta, que conhece melhor do que ninguém, vai ser um agente de educação ambiental. Porque esse pessoal vai trabalhar na coleta de reciclável e vai orientar porta a porta quando eu tiver lá um copo de iogurte sujo. Porque o lixo que eu estou despejando, ele vai chegar porque alguém vai manusear isso lá na cooperativa de trabalhadores. Eu tenho que entender que esse copo, que esse litro de leite, que esse litro de iogurte, que esse pote de margarina, entendeu? Que eu vou descartar, muitas vezes com um resíduo de gordura, eu tenho que lavar como se eu fosse utilizar ele para comer dentro dele. E porque ele vai para reciclagem. Eu acho que é por falta de desinformação. Eu vejo muito assim, tem vários lugares que a gente frequenta, o próprio papel de limpar a boca, eles colocam no reciclável sujo. Isso, e não é. Não é reciclável, entendeu? E a gente vê muito isso nas universidades, enfim, que é onde a gente frequenta mais, e tem muito essa questão da separação. Então, eu acho que falta um pouco dessa educação também. Então, veja, quando você me fala da questão que a gente tem que sair do processo, veja, o poder público, né, ele tem que ter um papel não só através de agências reguladoras da fiscalização, mas eu falo para o nosso pessoal, vocês vão trabalhar não só na linha de frente, porque lá, depois no final do processo, quando acontecer a terceirização como um todo, a parceria público-privada, a gente tem uma deficiência tão grande de servidores hoje no município, que todos vão ser aproveitados em funções e vão passar a ser fiscais de contrato. Eu ouvi isso do César, você citou o César, também é meu grande amigo, secretário de Meio Ambiente lá de Beltrão, foi secretário nosso aqui, né, em gestões passadas aí, e o Kleber, o César, trocando o nome aqui, o César me dizia o seguinte, você
vocês vão passar a ser, hoje nós passamos a ser fiscais de contrato, né? Por quê? Porque nós vamos fiscalizar a atuação dessas empresas privadas que vão estar aí, inclusive muito monitoradas, porque nós colocamos alguns Sim, itens ali requisitos, né? de exigência Legal. dentro de monitoramento Aham. mesmo, que vai ser feito pela Câmara de Vereadores, entendeu? Eles vão ter a obrigação de contratar lá na comunidade agentes que vão trabalhar como fiscalizadores. E aí que dá certo a terceirização. Funciona. Mas essa terceirização, ela é só do orgânico. Nesse primeiro Nesse momento, primeiro aí é que eu queria chegar com você. O gargalo, ele é tão premente a necessidade de a gente encontrar uma solução para o problema, que nós não podemos esperar que saia primeiro o plano de educação ambiental, atualização do plano de saneamento, para poder fazer daí a licitação, né, que é uma licitação maior para PPP, porque nós temos que resolver o problema principal hoje, que é a Agora. coleta, que não está acontecendo. Então, nós vamos primeiro terceirizar a coleta de orgânicos para poder assumir a coleta de recicláveis, para que a cooperativa não tenha esse castigo que ela tem, porque ela recebe um valor da prefeitura que pode parecer significativa, R$ 95 mil por mês, para ter que administrar, primeiro, 5 caminhões pagando salário de categoria para 5 motoristas, né? Isso aí. E ainda tendo que fazer a manutenção de caminhões que têm a vida útil. E para onde vai Extremamente esse avançada. lixo reciclável depois que passa reciclável- da cooperativa? Daí ela É tá comercializado. destinando. Ela encaminha. Ela encaminha para as empresas e tal que dão a destinação. Ela faz a economia circular, ela vem, comercializa e esse material é reinserido na cadeia econômica através O lixo deixa de ser um problema e passa a ser um negócio, né? Então, veja, qual que é a nossa perspectiva agora de momento? Fazer a terceirização da coleta orgânica para poder assumir essa terceirização, desafogar o trabalho da cooperativa, porque daí ela passa a fazer, né, Cristian, Ela passa a o fazer papel dela, que é reciclagem, trabalhar né? com a reciclagem, com mais excelência, porque tem muito material que acaba se perdendo. Nós estamos com um projeto lindíssimo aqui com vocês, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é, né, uma empresa incubada aqui que vai fornecer um Saco de lixo inteligente, né? inteligente, que Sim. vai ter ali como é que chama? Chip, um leitor, né? A Separa, né? A empresa Separa. Que vai fazer daí o Pato Branco separa Pato Branco, não, seu programa. Então nós vamos ter nos bags, nos bairros, e aí nós vamos poder quantificar valores, as pessoas receber pelo lixo. Do Paraná, como se fosse isso, mas você recebe Exatamente. para poder utilizar. Que eu faço com o Paraná. Que legal. No aplicativo vai poder trocar no mercado, vai poder receber em dinheiro, enfim, aquilo que você está destinando. Então, Para você ver o absurdo, eu acho um absurdo. Mas a gente tem que dar dinheiro para as pessoas entenderem que elas precisam separar o lixo. não, mas eu acho que não é Mas é. mal. Não é Gabi. mal, mas eu digo o ser humano, entendeu? Olha, Tá cuidando olha. do meio ambiente dele. Recente, público, que eu acabei brinco, você tinha um compromisso e pediu para a promotora que você tinha que sair antes, porque ele tinha que receber o secretário que estava vindo aqui da ação social. Eu acabei ficando sozinho lá. E eu passei vergonha sozinho. Porque foi citado como exemplo, né? Se for citado como exemplo, foi o Coronel Vida. O nosso foi citado como péssimo exemplo no que diz respeito à questão do aterro sanitário. Por isso que eu tive que tomar uma medida drástica, que depois, aí na sequência, a gente vai conversar sobre isso, que foi um encerramento, né, do ingresso de alguns materiais que são proibidos de entrar no aterro sanitário. Mas lá foi citado um exemplo de Coronel Vivida, né, que a gente está Isso. com visita marcada, para entender Exatamente. como que eles estão fazendo o processo, né? Que lá eles não têm mais um aterro sanitário, eles estão fazendo o tratamento do lixo, né, através de pirólise, então gera energia e o resíduo, né, desse material eles estão levando para Votoran, lá na região Fazendo metropolitana de comércio, isso aí. Curitiba, e fazendo concreto, fazendo... Como funciona para o leigo, que nem eu, assim, para entender Sim. melhor o funcionamento disso? Vou pedir ajuda aos universitários. que Por eles favor, acabam- então. Basicamente o processo é um processo de quebrar todas as moléculas do lixo em si, do resíduo em si, né? Então, basicamente você tem um sistema de extrusão, né, que vai ser com temperaturas, processo chamado pirólise mesmo, né, e ele vai separar em diferentes tipos de subprodutos. Então ele vai gerar um gás, uma água no caso, né, e vai gerar um subproduto sólido também. Então você faz todo um processo sob pressão, tem toda vamos dizer assim, um processo químico
fechado. Só orgânico? Na verdade, o pessoal Todo. faz de todo o De material. tudo. Eles, assim, para você ter uma eficiência maior, você tem que fazer Sim. uma seleção de materiais. Mas como o município tem um problema Tem que resolver a toque de caixa. Isso, exatamente. Aí você pode mandar o material, dessa forma acaba tendo uma, vamos dizer assim, uma eficiência um pouco reduzida, mas você consegue tratar. E o custo? Então, há um custo inicial, Ah. só que ele existe um payback. Hoje, se a gente para pensar em aterro sanitário, o que que é um aterro sanitário, quando o pessoal fala, né? Ah, Sim. o lixão, o aterro sanitário, o que que é, né? Lixão é uma área onde você joga lixo sem controle nenhum. Aterro sanitário é um local controlado, um local onde você tem uma impermeabilização do solo, você tem um controle de quantidade de material que está entrando, que tipo de material está entrando, né? Isso é um aterro sanitário. Você faz a cobertura desse material para que ele não fique exposto a, a vetores, animais, a intempéries, a água da chuva, ao sol e etc., para não gerar odor e etc., né? Isso é um aterro sanitário. Só que você está pegando um material que, quando a gente fala, né, ainda a gente tem que voltar antes ainda. O conceito de lixo. A palavra lixo. Lixo é aquilo que não tem mais uso e você descarta. Mas você descarta para onde? Porque quando você tira da tua casa, ele vai parar em algum lugar. Então você não jogou fora. Não existe um fora para Ele vai nós hoje. continuar ali Ele por vai, anos e exatamente. anos. Você vai Aham. levar ele para um lugar. Então não existe lixo no planeta hoje. Só se a gente pegasse foguete e lançasse o material para o espaço. Aí existe lixo. Agora, enquanto a gente tem que mandar esse material para algum lugar, ele é resíduo. Ele é resíduo. Por quê? Porque lixo é aquilo que tu joga fora. E não tem como a gente jogar fora hoje, é inviável, Sim. né? Então, é resíduo. Esse resíduo, todo material, não interessa que tipo que é, resto de alimentos. Se você separar o resto de alimentos, você consegue fazer compostagem. Então, você tem como reutilizar. Então, não é jogado, não é perdido, certo? O rejeito sanitário, se você fazer a pirólise, você consegue tirar o material para fazer o comércio para Votorantim, para fazer paver, que seja. E gera Legal. E energia. gera energia, Gera exatamente. energia, ou na forma né, energia elétrica, ou você produz o gás, o biogás, que você pode Isso aí. utilizar ele também como um combustível, né? Isso. Como gás de cozinha. Então, resíduo, o aterro sanitário, na verdade, é você perder dinheiro, porque você está jogando Claro, material lá e fora. enterrando, jogando terra em cima e Não, e não é perdendo. só questão de dinheiro, está pensar também no meio ambiente. Exato, Porque nós tem isso. precisamos trabalhar a educação ambiental, a educação de adultos, desde das crianças também, mas as pessoas têm que entender que o resíduo, ele é feito por frações. Vamos parar Isso. de chamar de lixo, né? Ele é feito Exatamente. por frações. E essas frações, elas sendo separadas e destinadas, o lixo deixa de ser um problema e passa a ser um ativo. Exato. Um ativo ambiental e um ativo financeiro, né? Um ativo econômico. Claro. Então é isso que nós precisamos trabalhar. É um trabalho de médio ou longo prazo, mas que nós estamos encarando de frente e implantando. Nós não estamos de braços Sim. cruzados, sonhando com algo que possa vir a acontecer. Porque aterro Nós é já uma coisa estamos muito antiquada, então. efetivamente trabalhando. O aterro ainda Ele é é ambientalmente dos correto. males o menor, porque ele Mas tem tem um outras controle. coisas melhores. Só que o que eu Exato. preciso destiná-la para o aterro? Veja, quando a gente fala, vai acabar com a reciclagem, não vai Não acabar vai. com a reciclagem. Só que Nem nós vamos, como. nós vamos refinar a reciclagem. Por quê? Porque eu só vou aproveitar aquilo que me interessa. Eu fui dobrar uma garrafinha plástica outro dia lá na sala do nosso secretário executivo e, né, tirei o ar de dentro, dobrei e fechei bem a tampa, né? Que essas garrafas moles permitem Sim. fazer isso. Ele imediatamente foi lá, tirou a tampa e guardou numa caixinha. Porque Isso. isso aqui eu olhar para minha neta, porque a neta troca por coisa que vai pra... Eles fazem cadeiras de rodas. Então, veja, dentro do próprio material plástico já existe uma outra separação que tem uma destinação mais nobre para a E um tampinha. único produto. E o plástico outro. Agora, veja, na fração do lixo, o que está chegando para a cooperativa hoje é o que tem de pior. Por Exato. quê? Porque quando o morador deixa na frente da casa, tem o pessoal que passa e que já Sim, né? aprendeu a ganhar dinheiro com Aham. isso, eles tiram o que é de mais nobre, entendeu? E deixam Eu vejo o no que não container. presta, né? O papelão. A partir do momento que você disser para o cidadão, o teu lixo tem um valor econômico e você vai receber por ele, ele vai cuidar. Com certeza. Então, não, peraí, não é para você que eu vou entregar, eu vou entregar para quem me paga. Quem é que paga? É o bag inteligente, né? Que tem ali o chipzinho que vai fazer a leitura e vai acreditar para mim ali no meu aplicativo no celular
pelo valor. E como vai funcionar? Vai ser um saco de lixo? Vai ser um tecido? Como que vai funcionar esse bag? São os bags que a gente já tem da cooperativa, que aliás estão em falta hoje, porque a gente está licitando para comprar mais. Porque era para ter né? sido entregue em algumas residências. Era já no trabalho agora de experimental, já era para estar Sim. funcionando, para a gente fazer experimentar e ver como é que vai funcionar o sistema, mas está com um certo atraso em função dessa Burocrático. demora aí na licitação. Né? Então a gente vai implantar, como é que vai funcionar? O cidadão vai receber lá na casa o bag, né? E vai ter lá, né, essa etiqueta, né, com o leitor, como um leitor desse que você usa para passar na praça de pedágio, para fazer a leitura, para cobrar o valor do pedágio. Ao invés de você pagar por aquilo, você vai estar recebendo um crédito. Então ele vai passar, vai ter uma antena, né, no sensor lá no caminhão furgão. Quando esse bag passa pela antena, ele já vai identificar quem é o proprietário, porque ele já vai ter um cadastro no sistema e vai quantificar o lixo, ou por volume, ou por peso. Provavelmente a gente vai fazer por volume no primeiro momento. E vai acreditar. Então, na sequência, vai poder daí trocar por pontos. Enfim. Serviço ambiental. Né? E isso está ligado, então, à questão dos recicláveis. A questão dos orgânicos já está pronto para vir a terceirização, Isso, ou tá ainda em não? processo. Está em processo, mas As empresas, quando elas sai a publicação do edital, né, você sabe disso, tem informação jurídica, mas para as pessoas entenderem, né, as empresas que pretendem participar, eles pegam o edital e identificam alguns problemas que ela possa entender que precisem ser corrigidos. Né? Como o processo pode não estar perfeito mesmo, claro. existem questionamentos. Isso aí. Que ou a gente aceita, né, e corrige, ou a gente responde dizendo que não Que é daquela forma. procede e é acabou. daquela Aham. forma e acabou. Então, nós já tivemos algumas empresas que retiraram o edital, apresentaram proposta, teriam interesse, então já não daria deserto. Mas nós achamos por bem suspender para responder com calma, né, Cristian? Porque tem uma série de questionamentos vários técnicos ali, questionamentos. são vários questionamentos que a gente pretende corrigir. Mas mais tardar aí, na primeira quinzena de janeiro, ou na segunda quinzena, deve sair, né, o edital, certeza. o pregão. E mais tardar em março, eu acredito Olha que que nós já legal. vamos estar com a empresa contratada. Né? Serão 5 caminhões em 2 turnos, então teremos 10 equipes trabalhando a cidade. Nós fizemos toda a medição dos trechos, a quantidade de resíduo que é produzido, Sim, de orgânico, as rotas, né? etc. E as rotas, para que esse sistema possa estar funcionando, para que desafogue, para que a gente possa dar continuidade daí na PPP. E aí vai ser retirado o container e eles vão fazer essa coleta. O modelo já prevê isso. Aham. Né? E essa E as empresa pessoas vão colocar onde o terceirizada lixo? vão colocar na frente da casa. Tá. Tá? As casas que não eliminaram, eu, por exemplo, na minha casa, quando eu construí, eu já tinha no projeto arquitetônico um depósito, com porta, tudo certinho. No centro, a mesma coisa vai funcionar assim. Os condomínios vão ter que reativar, né? Porque hoje os condomínios levam e colocam dentro do container, né? Então eles vão ter que ter lá o seu adequar isso. depósito, se adequar. É o melhor Tá? sistema hoje. Nós entendemos que sim, porque não vai ter esse problema de acúmulo, não vai ter o problema de chorume mais, né, no centro, caminhão, né, despejando. E o detalhe é o seguinte: é um material que é extremamente corrosivo. Então, destrói o fundo do caminhão, né, e ele passa derramando. É isso aí. E aí a gente não tem outro caminhão para colocar no lugar, tem que parar para poder soldar, para poder. E demora, não E é aí um processo começam tão os simples e começam os problemas. E o que foi a medida drástica? O que não pode mais entrar no aterro? Bom, lá no começo do ano, a gente já tomou uma atitude ali de que os particulares não poderiam entrar mais no nosso centro de recebimento de resíduos. Lá dentro tem um aterro sanitário, dentre outras unidades, né, para receber resíduos. Nós proibimos o ingresso de geradores que levavam lá, inclusive pequenas indústrias moveleiras, levavam serragem, levavam resto de MDF, que o Christian pode explicar muito bem aqui, né, que é um resíduo classe 1. Sim, isso aí. Levavam lá lata de tinta, que é um resíduo classe 1.
e o nosso aterro sanitário, que está inclusive com a licença de operação suspensa, recebendo esse tipo de resíduo. E o nosso aterro sanitário, ele é para ser licenciado somente para resíduo de Sólido classe urbano. 2 Classe 2. em Resíduo diante. sólido urbano. Resíduo sólido urbano, não pode receber outros tipos de resíduos. É Então, como domiciliar. é que nós estamos recebendo? É resíduo domiciliar. Não pode receber industrial. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quem gera o resíduo é responsável pelo Com resíduo. certeza. É um conceito Nós da- temos que da resolução. acabar com esse paternalismo de que o município é responsável por tudo. Ah, eu jogo lá na frente, olha, onde é que está aqui a prefeitura que não vem recolher? A prefeitura não é responsável. Exatamente. Cada um é responsável pelo resíduo que gera. Isso aí. Lá em Então- 2010 isso já foi estruturado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. né? Exatamente. E que nós estamos aí com 15 anos de atraso implantando. Então, lá no início do ano, já tivemos essa medida, que foi drástica, que gerou toda uma polêmica. Onde eu vou levar agora? É, O que eu vou fazer? Só que daí veio um outro problema. Ah. Aí veio uma imposição também do Ministério Público que o município não pode deixar o lixo Não. espalhado na cidade, por mais que a população Mas você faz o descarte quê? de forma inadequada, tem que recolher porque tem foco de mosquito da dengue, etc, etc. Então a gente fica entre a cruz e a espada. A gente se obriga a recolher. Aí vieram o quê? Os mutirões da dengue, com a vigilância sanitária, né? E ao invés de eliminar e recolher os focos do mosquito da dengue, a gente vai lá com pá carregadeira, recolhe tudo quanto é tipo de entulho, coloca em cima de uma caçamba e leva para o centro de recebimento de resíduos. Isso desde o começo do ano estava funcionando assim. Mesmo não Aonde podendo que era- fazer isso. Onde que era despejado? Ah, Do lado do nosso aterro sanitário, encontraram lá um bota fora Uma área lá. e esse material nessa área era simplesmente despejado lá dentro. Isso era já cultural. sem entendeu? controle algum. Ah, Brook social. Eu quero um Brook. Aí, o vereador pede um Brook, o presidente de bairro pede um Brook, o cidadão pede um Brook, porque o Brook social, basta ter CAD único, tem que ir lá e levar o Brook. Aí chegava o Brook lá na casa da pessoa, tem que levar, tem que despejava o que lá dentro? O que você possa imaginar. É. Gato morto, resíduo de construção civil, resto de imóveis, tudo misturado dentro do Brook. Ou quando não faz no Brook, a população despeja na frente da casa e daí, ó, prefeitura, onde é que está a Secretaria do Meio Ambiente que não vem recolher esse material? Na calçada, Aí vai lá na trancando calçada. passeio público. Hoje eu recebi agora há pouco, num bairro, uma foto da nossa engenheira da Secretaria de Engenharia e Obras, pedindo se nós não iríamos lá recolher, porque eles precisam pintar o asfalto e não teria como, porque tem um material vegetal lá. Trancando. Material vegetal a gente ainda está recolhendo, Aham. porque nós temos aonde levar lá no centro de recebimento de resíduos. Mas esse outro material aí, que é considerado classe 1, né, que é material poluente, que tem que ser destinado de forma adequada, né, que é resíduo industrial, ou que seja resíduo de construção civil, não pode mais entrar lá dentro. Da onde que decorreu isso? Eu te contei da vergonha que eu tive que passar na Aham. reunião lá da Operação Percola. A partir daquele momento, eu expedi uma ordem por parte da Secretaria. Acabou. Chega. Por quê? Porque a promotora foi clara. Ela disse o seguinte: prefeitos e secretários, ou vocês param de assumir uma responsabilidade que não é sua, porque o responsável é o gerador do resíduo, Uhum. ou vocês vão responder criminalmente, por responsabilidade criminal e por ato de improbidade administrativa por estarem recebendo esse material lá dentro da onde não pode ser recebido. Então, qual foi a minha atitude? Não entra mais. Tá certo. E o que eu peço agora encarecidamente para a população? Entenda que nós não temos como retirar, por enquanto, de dentro das casas. E quem quer que queira retirar material que é considerado resíduo de dentro de casa, que não seja resíduo domiciliar ou que não seja reciclável, por enquanto vai ter que segurar. Uhum. Então, assim, eu tenho um sofá, eu quero trocar um sofá, espera para trocar o sofá. Ou doa para alguém, né? Ou doa para alguém. Ou destina, Sim. encontra o destino, Sim. entendeu? Eu digo assim, se eu quero fazer uma reforma na minha casa, se eu quero trocar um colchão e o meu está imprestável, eu vou ligar para uma das empresas que tem para onde destinar, mas que cobram um valor. Uhum. Eu digo, não existe almoço de graça, alguém vai estar pagando, né? E eu vou pagar por Mas isso. existe um lugar na região que a gente consegue destinar se eu Existe- pagar. Eu não vou citar aqui o Sim. nome de empresas, Sim.
Mas existem N empresas. É só você fazer uma busca lá no Google, em qualquer site de procura, de busca, e procurar, que vão aparecer N empresas com o telefone. Inclusive, nós temos empresas parceiras aqui que nós estamos colaborando, né, com a autorização do Ministério Público para usar horas máquina para fazer o serviço de drenagem, né, que é uma usina de aproveitamento de resíduo de construção civil. Vai ser uma reciclagem do resíduo de construção civil. Uma reciclagem do resíduo de construção civil, que vai poder ser reutilizado, né, na própria construção civil. Ele vira agregado de novo, volta no processo de produção de material de construção de volta, né? Porque ele é um material de construção, vai ser moído, vai virar uma areia, vamos dizer assim. E vai voltar. E assim como o resíduo de construção civil, os outros materiais também podem ter a mesma destinação. Por exemplo, pneu é um outro material, é uma outra fração de resíduo, pneu de descarte, né? Que muitas vezes a população descarta no terreno baldio. É né? um material de logística reversa. Né? Teve lá próximo, eu não vou citar bairros aqui, porque senão os presidentes de bairros eles ficam bravos comigo, né? Não vou citar bairros. Mas teve uma situação que nós tivemos que fazer, né, um recolhimento, né, que tinham focos de mosquito, né, de pneus que tinham sido descartados a céu aberto e que se comunicar e levar, né, para nos comunicar, nós temos onde descartar. Nós temos uma empresa aqui que recebe, né, desde que o pneu esteja limpo, não precisa estar, né, mas basta que não tenha terra, que não tenha acúmulo de terra. Não esteja Recebe e dá a destinação correta, né? Assim como o lixo hospitalar, o resíduo, né, hospitalar, né, de clínicas odontológicas, clínicas médicas, enfim, de hospitais, tem uma destinação. O resíduo industrial, nós temos bons exemplos aqui da indústria moveleira, por exemplo, que se organizou e que recebem, eles construíram um centro de recebimento privado, em que as empresas vão lá, levam, dividem, dão um valor insignificante para as empresas e não precisa descartar. Não adianta o pequeno gerador vir dizer que o município não ajuda, né? Porque a própria iniciativa privada encontrou a solução. Eles levam dentro de um grande container, né? E que tem uma empresa que vem e recebe. Encheu o container, ela vem com o caminhão, leva e já entrega um vazio para que possa recolher de novo. Eles separam o pó, né, que é gerado lá na indústria moveleira, dos retalhos de MDF e outros materiais, e essa empresa vem e leva, né? Para onde que vai isso? Vai lá para a indústria que fabrica lá as olarias, né, na região lá de Prudentópolis, eles adquirem isso, colocam no forno para queimar, né? Então, todo esse material é aproveitado, né, é reutilizado. Então, é isso que nós precisamos encontrar, as saídas para que o lixo, né, deixe de ser lixo, seja tratado como resíduo, as frações possam ser recolhidas, né, separadamente para dar destinação. Nós queremos voltar com o Brook. Quando o caminhão estiver consertado, quando a gente receber, que nós estamos aqui para receber, tem uma emenda parlamentar do deputado Luiz Fernando Guerra Filho, do Luizinho Guerra, que nós vamos receber aqui um caminhão poliguindaste, né, com 8 Brooks que nós pretendemos utilizar. Nós vamos pintar esses Brooks de cores diferentes, para que cada Brook possa ter daí a sua fração específica. Por exemplo, um Brook vermelho, não vou dizer que seja dessa forma, porque tem uma classificação, tem norma para isso. Mas é para receber volumosos, por exemplo. O Brook amarelo vai receber resíduo de construção civil. O Brook verde vai receber restos vegetais. Aí eu vou anunciar lá, num determinado bairro X, estão lá, moradores, né? O nosso ecoponto vai estar funcionando de tais e tais dias. Quem quiser levar, vai levar. Daí nós vamos receber esse material separado e dar a destinação correta para atender daí o CAD único. Mas o que nós não podemos mais é atender individualmente. O seu fulano, a dona cicrana, que vai receber o Brook na sua casa e vai acabar misturando tudo lá dentro. Então é uma transição que a gente pede para a população que nesse momento agora contenha. Final de ano é complicado. Faz a limpeza das casas. E querem fazer a limpeza e jogar para fora de qualquer maneira. Mas nós não podemos, nós temos que pensar no coletivo, não pensar só no individual.
Falando em coletivo, a gente sabe que Secretaria do Meio Ambiente não é só lixo, né? Que a gente não pode mais falar lixo, então. Não é só isso. Uma das demandas que a gente escuta muito falar na cidade e que a gente sabe que a burocracia faz com que atrase é a questão de terrenos particulares que estão tomados de matos. Como a população faz para poder denunciar, fazer com que aquilo seja acelerado, aquele processo de limpeza? Nós já temos um Sim. plano para ser deflagrado, já desde o início do ano eu vinha preparando isso, mas nós tivemos um atraso em razão das amarras burocráticas da nossa gestão pública aí, que é também uma terceirização dos cortes de grama, tá? E das roçadas. Então, é uma licitação que prevê a contratação de empresas, né, que farão esse serviço. Então, veja como é que vai funcionar. Ou como é que funciona hoje. Se você vê um lote que precise de limpeza, você denuncia na ouvidoria, Fala se tá dá bem. lá o endereço que nós vamos identificar quem é o proprietário e qual o endereço do proprietário no cadastro imobiliário, tá? Esse proprietário ele recebe uma notificação, ele tem 8 dias para regularizar, não regularizando, ele é multado e compelido a realizar o serviço. Se ele não o fizer, nós fazemos o serviço de limpeza, né, e vamos cobrar uma multa, né, e além da multa, a realização do serviço. Então, essa multa hoje ela está girando em torno de Por 1.600, aí. 1.800 reais, mais o serviço de limpeza, né? E aí, E tem que doer no bolso, e senão se não não, adianta. e se não Aham. pagar, aí vai ter um boleto, vai ser gerado o boleto, né? Uhum. A guia de pagamento, com 30 dias de prazo para pagar. Não pagando, inscreve na dívida ativa, né? É assim que funciona. Ah, não vai para o IPTU. Inscreve na dívida ativa e o indivíduo, uma hora ou outra, vai ter que pagar. O que é que nós programamos para acontecer desde que essa licitação, para poder contratar as empresas, já estivesse com as empresas contratadas? Houve uma modificação na lei que prevê a forma, o mecanismo, né, de autuação, né? E nós criamos um mecanismo de edital coletivo de notificação. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos comunicar à população de um modo geral, né, de que faça a limpeza dos lotes num prazo ali de 30 ou 60 dias, porque não o fazendo, o município fará a contratação da empresa e lançará de ofício daí a multa, né? E para evitar que cada morador, que cada munícipe tenha que fazer a denúncia por cada lote, né? Então seria É uma notificação circular, né? Vai ser circular. Vai ser exatamente, é um edital, né, de notificação coletiva. Isso que a lei prevê, Inovação. que essa legislatura agora sensível, né, aprovou, essa lei já está vigente, mas que nós ainda não implantamos em razão desse atraso na licitação aí para a contratação dessas empresas. Mas o procedimento hoje é esse, né? Se tiver alguma denúncia, faz na ouvidoria, nós vamos apurar, vamos notificar o proprietário e ele não fazendo, aí a gente multa, né, e exige dele que faça a limpeza do lote. E a questão, agora vamos entrando em vários pontos, né? Porque a Secretaria do Meio Ambiente está muito em alta. Os cemitérios. Pato Branco, a gente sabe que, assim, o cemitério no centro da cidade, muita gente falando, mas eu não consigo mais espaço. O que está sendo feito e como está a situação hoje do município? Sensível também, Muito. né? E eu muito sensível em relação a cemitérios, porque não sei se por ser curitibano e ter tido contato com pesquisadores, né, no meu mestrado mesmo, preocupados com a questão ambiental, né, dos cemitérios, e eu também muito sensível com relação à própria relação, né, de perda, né, que a gente sofre. Eu sofri muitas perdas familiares, né, então a gente sabe o que as famílias sofrem, né, e o ambiente do cemitério tem que ser um ambiente que ele nunca vai ser um ambiente divertido, né? Mas ele tem que ser um ambiente agradável.
Eu me espelho muito lá no Parque Iguaçu, onde eu tenho lá os meus pais sepultados, em Curitiba, 2 irmãos. É um cemitério que não parece um cemitério. Então, quanto mais você puder tornar agradável, por assim dizer, se é que a gente pode dizer que o Confortável. cemitério possa ser agradável, né? Nós precisamos fazer. Então, nós temos hoje em Pato Branco 3 cemitérios, né? 2 deles, né, que são o paroquial aí do Bortote, né? E o do Sambugaro, né, que são cemitérios convencionais de sepulturas sobre aéreas, enfim. Uhum. E temos também o Portal do Céu, que tem as 2 modalidades. Nós temos o subterrâneo, né, que foi um cemitério que já foi concebido para ser um cemitério subterrâneo, né? Era para ser como o Parque Iguaçu, lá em Curitiba, mas ele acabou sendo, até por uma questão cultural, descaracterizado. As pessoas querem a lápide, querem levantar do solo para poder colocar a fotografia dos entes queridos lá. Enfim, é cultural, não tem o que fazer. E também as capelas, né? Então, as famílias querem construir capelas, né? Como se fossem Um santuário ali. uma residência Sim. né, para a eternidade. Então, são esses os 3 cemitérios. Nós tínhamos um problema sério, né, tanto no Bortote como no Sambugaro, com um muro caído que gerou, inclusive, ação, ação indenizatória contra o município, que precisou restituir capelas que foram destruídas, né, que os corpos, enfim, acabaram caindo na rua. Foi uma situação extremamente traumática ali, né? E que precisou ser corrigido e que hoje a gente fez um tratamento que ainda não é o definitivo nessas regiões ali mais sensíveis, né? De muros, e foi colocada uma estrutura de concreto, de blocos de concreto que, né, evita, né, que esse desmoronamento possa ocorrer novamente. Então, a gente conseguiu resolver esse problema. E tivemos o cuidado, né, de trabalhar também com a pintura, né, dos muros. Isso foi feito próximo do finados, né? A instalação de algumas câmeras em pontos sensíveis, que nós tivemos alguns problemas ali bastante traumáticos, né, de vândalos que acabaram depredando alguns mausoléus, né, alguns túmulos, principalmente ali no Botote, no Sambugaro. Isso aconteceu no ano passado, ainda perto de finados, né, ainda na gestão passada, né, mas que nos chegou e a gente teve essa preocupação. Então, os cemitérios passaram a ser fechados, né, às 6 horas da tarde, só abre para visitação no dia seguinte, em horário comercial, né? Mas nós fizemos mudanças bastante significativas nos cemitérios, né? Nos 3, né? Foram feitos vários reparos, né? Em material asfáltico mesmo, né? A pintura dos muros, né? A gente trouxe uma coloração diferente, né? Muito embora eu seja torcedor fanático do Atlético Paranaense, né? Eu e o comandante Dornelas, ele me pediu para pintar o muro na frente do Corpo de Bombeiros. Digo, não pode, nós vamos pintar, já está nos planos. Acabamos pintando, né, numa tonalidade verde escuro, né, que ficou muito bonito, né? Mas foi contra os meus princípios, mas Esportivos, princípios mais, esportivos. ambientalmente é mais adequado, Sim. ficou muito bom, né? Então melhorou muito a questão estética dos cemitérios, assim dizer. Fortaleci a condição do servidor que ali atua, sem citar nomes ali, mas muito valoroso, faz um trabalho exemplar, né, de manutenção no cemitério, né, de acompanhamento, de sepultamento social, né, as exumações, é esse servidor que faz. Nós tínhamos uma função vaga lá para nomear, conseguimos agora recentemente, né, a nomeação de um servidor lá também, que está, nossa, fazendo um trabalho sensacional, né? E eu digo assim, os cemitérios, o Portal do Céu também fez um trabalho muito bom agora com a instalação da câmara para evitar, né, que tenham a prática de atos de vandalismo também, né? E passei a ter todo um cuidado. Nós temos um outro problema muito sensível também do cemitério, daí agora voltando mais para a questão, né, da burocracia de liberação, né, tanto de sepulturas como dos próprios sepultamentos, né, que passa pela central de óbitos.
ela está passando hoje por um processo bastante radical, eu por opção mesmo administrativa, de gestão, né, nós fizemos ali um choque de gestão na central de óbitos, né? Ela funcionava bem, mas eu via que ela poderia ser modernizada, e é isso que nós estamos fazendo hoje, né? O próprio sistema já passou por um sistema terceirizado, eu chamei os empresários para ver o que poderia ser feito dentro do contrato, mesmo sem onerar o município, e já foram feitas várias modificações do sistema, né, que estão permitindo a digitalização de processos para que a gente não tenha que guardar tanto papel, inclusive para ter mais segurança, né, que essa documentação fique arquivada de forma digital. Numa cidade Aliás, eu quero fazer tecnológica, a até gente um precisa trazer agradecimento isso, público aqui né? da equipe, porque Ah. assim, tão logo nós precisamos readequar, né, todo um sistema de sobreavisos e de plantões, eu pude contar com uma equipe que eu posso dizer assim, que se eu acordo cedo de manhã, eu acordo cedo, Grazi, você sabe que eu sou esportista, adoro uma academia, 10 para as 5 eu estou pulando com muita disposição, porque eu quero estar bem para encarar o dia. É porque eu tenho aqui ao meu lado, não digo nem abaixo, nem por trás e nem na frente, eu tenho junto comigo uma equipe valorosa e quando eu precisei, esteve presente, né? Eu tenho aqui do meu lado o Christian, que é servidor concursado, que é engenheiro ambiental, e o Christian hoje está na escala de plantões da Central de Óbidos, porque houve a necessidade e o Christian não se Uniportas. furtou, foi Tem lá, que se unir, né? treinou no sistema e hoje está usando a inteligência dele, de engenheiro, né, juntamente com outro engenheiro agrônomo, também com doutorando pela Universidade Federal. Nós estamos estruturando a Central de Óbidos para que ela trabalhe com inteligência, porque isso foi uma determinação do prefeito VR também, de que nós utilizemos mais inteligência artificial para facilitar processos, para que a família não tenha que ficar esperando tanto tempo, né? Para que o servidor não tenha que talvez se deslocar de madrugada para poder atender uma família que está ali na madrugada querendo a liberação do corpo, né? Ou no hospital, ou em casa mesmo, né? Ou então na casa hospitalar, ou mais de forma mais traumática, muitas vezes no IML, e tendo que se submeter a uma demora que pode acontecer por um servidor que está com dificuldade, porque o próprio veículo que está lá em condições precárias demora para chegar. Então, por que a gente não agilizar aquilo que pode melhorar o atendimento da população? Então, essa é uma outra questão que a gente está procurando resolver. O atendimento social, famílias carentes que não têm local para sepultar, né? Existem os espaços de sepultamento, né, social, né? Existe uma lei, né, que instituiu o sistema de atendimento aí das funerárias que fornece pela liberação, então tendo CAD único e da ação social, né, o mínimo indispensável para ter um sepultamento digno, né, e um velório digno. E hoje um problema seríssimo que nós temos ao longo do ano, que eu quero fazer um agradecimento público aqui a todos os presidentes de associações de moradores, né? E aqui representado pela sua presidente, a Mari Cola, né? E toda a sua diretoria, né? Que cedem os espaços, né, das comunidades para fazer os velórios. E aí, tendo que compartilhar com o ambiente onde é utilizado para educação, o ambiente que é utilizado, sabe, pelas crianças, ou mesmo para fazer festa, ter que fazer o velório. Eu acho que não é compatível. Sim, sim. E nós não temos uma capela mortuária. Daí esbarra no quê? Esbarra em custo, em dificuldades. Mas nós estamos aí com uma solução muito criativa. Eu estou muito otimista. Não dá para contar para gente? Não vou contar. No momento oportuno aqui, eu vou dizer que Então tá bom. muito breve nós teremos uma capela mortuária para atender situações de maneira muito digna. Eu quero agradecer aqui a Secretaria de Planejamento, sabe? Secretaria de Obras também, aí, o secretário Emerson, o secretário Brown. Mas o Emerson Michelin foi muito sensível. Nós estamos fazendo um levantamento, né, num espaço que nós vamos revolucionar. Eu digo assim, eu falo para o prefeito, ó, eu tenho que fazer, né, Cristian? Vamos fazer também, né? Vender o peixe. Vamos vender o peixe. É o golpe de mestre e a carta na manga. E logo, né, a população que precisa, a população carente, né,
nós vamos resolver esse problema e vamos desafogar e tirar esse peso das costas dos presidentes de associações de moradores e ter que fazer, e vamos conseguir um espaço que seja um espaço digno. Aliás, são dois, esse eu vou adiantar para você. Tem uma licitação que já está com um processo bem adiantado para a construção de uma capela mortuária lá no bairro Planalto. Então, lá no bairro Planalto, nós vamos ter uma capela mortuária que vai ser construída nova, vai ser edificada, mas que vai levar um pouco mais de tempo. Mas a carta na manga e o pulo do gato eu te conto no momento oportuno, tá bom? Sobre a digitalização da central de óbitos, a gente fez um estudo de que aproximadamente 48% do tempo que leva do momento em que a pessoa tem a DO, né, que é um documento amarelo, folha amarela que a pessoa recebe no IML, na policlínica, onde for, a partir do momento que ela recebe esse documento, 48% do tempo é o tempo do plantonista sair da casa dele e ir até a central de óbitos para aí sim iniciar o atendimento da família. Então, é quase 50% do tempo a família sentada esperando que o plantonista saia da onde ele, Da casa da casa dele, da dele, família. para que ele se direcione até lá e a família fica ali sentada esperando, com todo o início do luto dela, né? Porque foi o momento em que, né? Então, esses 48% do todo o tempo, né? Poderiam ser reduzidos se digitaliza totalmente o processo de liberação, né? De sepultamento, que é a autorização de sepultamento que é feita pela Central de Óbitos. Numa cidade tecnológica, que é o Exato. que a gente Em sempre plantão, fala, né? tem que ter, Tem. né? Eu acho que a tecnologia hoje ela vem realmente para facilitar a nossa vida, acelerar os processos. A necessidade de você guardar um documento em papel, Sim. se hoje você tem um sistema em nuvem que armazena isso para sempre, né? Que você não vai perder nunca mais esse documento. Então, Dá para se dizer que hoje a Secretaria do Meio Ambiente ela está inovando, né? Porque a gente sabe que a inovação ela é sempre constante e tecnológica. Olha, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito de mudança e gosto muito de tecnologia. Quem me conhece sabe que eu sou aficionado por tecnologia, né? E gosto de mudança. Quando houve a ideia, né, a necessidade, primeiro, de liberar espaço lá dentro do prédio da prefeitura, primeiro que eu sou um apaixonado pelo Parque de Exposições. Eu vivi parte da minha vida aqui, eu sou um apaixonado pelo parque. Eu fui presidente da Sociedade Rural, né, de Pato Branco por 4 anos, por 2 gestões. Aliás, ontem, né, fomos eleitos, eu fui eleito agora Pois é, vice-presidente. eu vi O lá. André Nossa, Ceni assumiu lá vai assumir, né, agora, depois de 10 anos de trabalho árduo ali do nosso presidente Elcido Brock, né, que ficou numa fase dificílima de pandemia ali, segurando a sociedade rural. Agora vem o André Ceni com uma visão também inovadora, né, tá com a ideia de colocar ali a Rural 5.0 para funcionar. Eu vou ajudar muito o André Ceni nisso. Então, nós mudamos a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura também veio de arrasto. Eu trouxe o Silveira, a gente trabalha muito, eu brinco com o Silveira, Tem que ter mas ligado, não adianta. nós estamos ligados, né? Até Tem porque, que sair né, disso. primeiro, ligados por um laço, um vínculo de amizade fora do comum, eu e o secretário da Agricultura, Edson Silveira. E também pelas nossas causas, né, que são muito próximas, o meio ambiente e a agricultura. Então, nós mudamos para o parque numa estrutura, né, que propicia, eu dizia assim, o Jaime Lerner, que foi um governador e um arquiteto urbanista, né, que eu tive a honra de participar da equipe dele, e que revolucionou o estado do Paraná. Eu dizia, quando ele fez o olho, teve muitas críticas em relação, né, à problemática toda da questão do pedágio. E hoje a gente vê que foi um mal necessário, teve vários problemas intercorrentes ali, mas eu falava, ó, vocês vão entender quem foi o Jaime Lerner, né? Quando ele morrer, infelizmente, isso acaba tendo que Sim. acontecer. Mas ele, além do Museu do Olho e de todo o sistema viário, enfim, né? Curitiba é uma referência para o mundo hoje. Ele ocupava lá o Chapéu Pensador, né? Que era uma estrutura da Copel ali próximo do Parque do Barigui. Eu digo que hoje, Cristian, nós estamos dentro o nosso Chapéu Pensador é o Parque de Exposições. E eu me sinto cada dia motivado, muita gente preocupado com a mudança, elas vão ficar longe. Hoje todo mundo Nossa, excelente. dá valor que a estrutura é uma estrutura nova, né, uma estrutura moderna e que é com muito espaço. E um espaço que ficava ocioso. Daí muita gente pergunta, mas como que vai ser daí quando tiver exposição? Tem espaço de sobra para fazer evento e fazer exposição. A gente não precisa se retirar de lá, a gente fica
é compatível, né? E E quando você me desafoga ali do perguntar, que ele tem. além do ambiente físico ser propício à tecnologia, nós estamos aderindo Sim. à tecnologia, né? Então, É como o prefeito Gerri nos fala sempre, quem não quer fazer, arruma desculpa, né? Quem quer fazer, acha uma forma de fazer. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos encontrando soluções inteligentes e inovadoras para resolver gargalos que nós temos. Aliás, a Secretaria do Meio Ambiente, eu não vou só chorar aqui, eu vou fazer aqui um desabafo, porque nós precisamos também de recursos vinculados. A gente hoje dispõe de um recurso que é do fundo, que é muito bem administrado pelo conselho. Nós temos um conselho forte, um conselho sério, um conselho apartidário, um conselho político, porque é representado ali, né, por diversas entidades, né? Nós temos uma participação muito assídua do Ministério Público, né, através do GAEMA, que funciona, que trabalha dentro do conselho. Então, nós temos esse recurso, mas que é um recurso que é bastante amarrado. A gente só pode utilizar em circunstâncias muito, né, específica. Eu específicas. estudei bastante também né? esse fundo de você. 70% do fundo ele é para uso do município, para as ações da administração, mas precisam passar pela aprovação, né? E 30% é das entidades. Então, esse é um recurso, mas nós precisamos de mais recursos vinculados. Então, assim, quando soa como música para os meus ouvidos, quando eu ouço de um deputado, ou de um secretário de Estado, né? Como a gente já tem garantido, né? A vinda aqui de um caminhão caçamba, que vai nos ajudar lá no Centro de Recebimento de Resíduos, né? Do Guto Silva, né? Que é filho da terra, pré-candidato a governador, puta, quanto orgulho, né? Meu amigo, era professor comigo. Eu me lembro o dia que o Guto chegou para mim, na frente do escaninho ali da sala dos professores, no Mater Dei, ele era vereador. Ele disse: Vicente, fui convidado pelo governador para assumir a subchefia da Casa Civil. Que orgulho, sim. Vá, né? Uma pessoa extremamente Ali naquele receptiva. momento eu sabia que o Guto ia explodir. Quando eu vi também, né, várias pessoas falando que o Guto tinha um futuro político brilhante pela frente, porque ele é uma mente. Ele gosta do que ele faz. Ele gosta, e ele é um garoto prodígio. Vamos dizer, você já não é mais um garoto, mas Estar no ele poder público tem que gostar muito. e é uma pessoa sensacional. Então, veja, a gente precisa desse apoio, a gente precisa desses recursos para equipar melhor. Mas, né, Cristiano, estamos aí com criatividade, Isso aí. procurando encontrar soluções aí inteligentes, a exemplo dessa parceria que nós estamos tendo com a Secretaria, né, de Ciência e Tecnologia. A secretária Rose é uma parceira, né? Hoje nós estamos aí implantando, agora nos próximos dias, um sistema de monitoramento para fazer a contagem, né, dos visitantes lá no Parque do Alvorecer. É uma exigência do Instituto Água e Terra, porque o Parque do Alvorecer, né, o Parque Vitório Piazza, é uma unidade de conservação do Estado, em que nós atuamos lá em parceria. Todo e qualquer evento que acontece lá dentro, a gente pede que seja autorizado também pelo IAT, não somente pelo município. Toda a estrutura lá é mantida pelo município, nós temos lá os nossos funcionários que fazem a manutenção, né? Um espaço que já é um cartão de visita da cidade de Pato Branco, né? Mas que agora vai contar com essa leitura inteligente para fazer a contagem, né? Para que a gente não tenha que ter um funcionário lá manualmente contando. Então, nessa esteira, a gente, né, trabalha com inteligência, conta com a inteligência também dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, né? Essa mudança que facilite a vida. A gente Eu consigo utilizar esses funcionários em outras situações. Tem a ideia, inclusive, hoje o município ele emite cartas de anuência ambiental, né? São certidões que, voltando um pouquinho na questão do resíduo, né? A Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela cria a obrigatoriedade da responsabilidade compartilhada, e empresas elas precisam apresentar um plano, né? Empresas particulares, aí, por exemplo, vamos pegar a indústria moveleira da vida, ela tem que apresentar para nós, para o município, para onde vai o material que ela gera, uma mecânica, para onde vai o óleo. Exato. Então, existe um requisito dessa legislação, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa. Hoje, a análise desses planos de gerenciamento de resíduos sólidos é feita no sistema do município, lá no sistema integrado do município digital,
E ele tem uma capacidade, e até acho que eu nem falei contigo, Vicente, mas ele tem uma capacidade de, quando você analisa um plano desse, dentro do próprio sistema, você fazer toda a aprovação do plano, que hoje a Secretaria de Planejamento já faz, emitindo um selo de aprovação. Um selo da secretaria, um selo, vamos dizer assim, uma questão formal, com um QR Code, onde a pessoa pode escanear e identificar que aquele documento é o original, é o documento que foi aprovado. Então, a gente já fez um pedido para o TI para reestruturar o processo de carta de anuência ambiental vinculado aos planos de gerenciamento, para que, primeiro, o processo em si seja estruturado com requisitos. Então, por exemplo, a empresa lá é uma mecânica, então ela vai mandar para mim o cartão do CNPJ, a matrícula do imóvel, o documento do proprietário, vai preencher os dados que eu preciso saber, que são obrigatórios que ela preencha para mim. Quando eu tiver a análise do plano de gerenciamento, for aprovado, a gente emite o selo de aprovação e coloca na capa do plano aprovado, com selo, QR Code e um link onde a pessoa pode acessar e identificar que aquele documento é o documento aprovado realmente no sistema. E dessa forma, além de você desburocratizar o processo, você facilitar o processo para quem analisa e para quem faz, né? Que hoje são os profissionais que abrem esses processos, são os engenheiros, os biólogos, os consultores ambientais em geral do município. Você facilita para eles protocolarem, para a gente analisar, e inclusive você gera um documento com muita mais propriedade, porque, veja, você tem um QR Code em cima da capa do documento dizendo assim, esse documento foi aprovado. E quando você escaneia aquilo ali, você abre exatamente aquele documento fazendo a contrapartida, né? Vendo que aquilo ali realmente é verdade. Então, esse é mais um caminho tecnológico que a gente tem aí. E a gente vai inventar. Eu sei que a gente está no tempo já, mas vamos só falar um pouquinho sobre a arborização de Pato Branco. Uma cidade totalmente florida. Sei que você veio com um planejamento muito bacana para cá, para nossa cidade. Como está esse andamento de deixar ela cada vez mais linda, mais colorida? Acho que eu tenho muito orgulho. As pessoas espontaneamente Todo mundo fala bem. Uhum. Nossa, o paisagismo da cidade é algo assim que a gente tem um carinho muito grande. São servidores dedicados, sabe? Acordam de madrugada para regar. Muita gente não vê, as pessoas não veem, mas tem um trabalho anônimo, sabe, que é feito pelos servidores para deixar a cidade linda. Então, além dessa questão do embelezamento, a gente tem uma preocupação porque nós temos um plano municipal de arborização urbana que exige, né, que nós façamos adequações, né, nas espécies e no plantio, né, de árvores. Então, eu me sinto assim bastante, como é que eu vou te dizer, não satisfeito apenas, mas realizado, né, pelo fato de ter conseguido implantar a semente, né, de um projeto de futuro que de arborização da Avenida Tupi. Acho que isso foi paradigmático, sabe, para a cidade. Eu sempre senti que Pato Branco é uma cidade com muito pouca árvore, né, e sem sombra, uma cidade, né, Quente. exatamente, né? Então, o que nós fizemos ali, esse plantio de ipês brancos, foi a espécie escolhida, né, para plantar no canteiro central. Então, cada 9 floreiras ali foram selecionadas, né, por assim dizer. Houve o rompimento da camada asfáltica com um equipamento potente da Secretaria de Engenharia e Obras para romper a camada asfáltica e ter espaço para esse sistema radicular do IP poder penetrar, né? E ao contrário das palmeiras, que tem um sistema radicular que é fasciculado, como o milho, né? Ele é um sistema pivotante, então ele vai penetrar nesse orifício e ter certeza que vai atingir lá as camadas mais profundas ali do solo e do lençol freático, Maravilhosa essa né? cidade. E nós vamos ter uma cidade espetacular. Então, a ideia é prosseguir nessa toada, né? E a escolha de espécies ela está contemplada no plano de arborização urbana, que é uma lei municipal, né? E a ideia é plantar árvores de copada, árvores que cresçam mais e que deem uma copada mais robusta no sobreamento, né? Nas laterais onde não existe rede elétrica, né? Então, exemplos, os ipês, né? Bepiruna.
O outro também, não é, o flamboiano, é uma outra espécie também, mas não tão recomendada. Mas o jacarandá mimoso Jacarandá tem sido mimoso. plantado bastante. Então, na Tocantins, que nós tínhamos ali uma situação ali de algumas cerejeiras que estavam comprometidas, e como não tem fiação, a gente está intercalando, nada impede de você intercalar, porque eu vou ter um subbosque de cerejeira do Japão o jacarandá mimoso também floresce Tá. e vai ficar num extrato arbóreo mais superior, né? E aonde temos fiação, espécies mais adequadas que a gente possa conduzir a poda, entendeu? A Quaresmeira, própria cerejeira do própria Japão, cerejeira. Aquela a árvore que tem uma bolinha quaresmeira, preta que tem um pato branco, aquilo é o lá é legustro. invasora. Essa Sim, é ela é uma terrível. árvore, na verdade, assim, Ela houve mancha uma no decisão carro. política, na Ah, época, vários prefeitos. sim. Sim, eu, Curitiba está minado, eu conheço essa árvore como árvore de prefeito. Sério? Porque ela tem um crescimento muito rápido. muito rápido. É. Ah, Ela te dá uma sombra muito rápida. Então, né, é o que. ela mancha o carro. Essa eu não conhecia. Árvore de Árvore de prefeito. prefeito. Olha só. Eu tive... Então, o que nós vamos fazer? Paulatinamente, né, substituir. E tem muitas árvores próximas de esquina também. Então, se tiver ali com 3 metros, menos de 3 metros, é erradicação. E isso tem que ser visto por conta da questão da segurança do Claro. trânsito, né? Muito próximo da esquina, você acaba gerando um ponto cego. O ligustro em si tem um estudo da UTFPR de dois vizinhos, uma professora doutora lá de engenharia florestal, e pelo que ela estava descrevendo, há ela é alergênica. O ligustro. Também, pois é. Então ela tem esse fator ainda. Aham. Ela é uma árvore. Se você pega, por exemplo, hoje os Vai remanescentes, calçado, e tudo? os remanescentes de vegetação, onde você tem, por exemplo, pega uma área verde do município onde seria para ser vegetação nativa, e você tem um ligustro, você não tem um ligustro, você tem Um extrato um arbóreo. extrato de ligustro. Ele toma conta, é uma árvore exótica Sim. invasora. Invasora. Isso, E ela aquela semente, ela vai na galeria pluvial, entendeu? E se Acaba indo espalha. para os rios e se espalha Nossa. daí nas matas ciliares. Então, ela é uma espécie invasora, né, e que precisa ser erradicada. Mas, por outro lado, também a gente não pode ficar com a cidade sem som. exato, a gente não Com pode. certeza. Tem que ser uma substituição manual. Daí nós temos alguns equipamentos, né, que permitem a remoção. Então, em algumas situações, a gente retira o sistema radicular ou abre para já plantar uma nova árvore. Essa nossa rua que vem, eu não me lembro, não me recordo o nome, que vem aqui na frente da Unidep, que passa ali pelo Parque de Vem Exposição. aqui em Borges do Sul. Eu acho tão lindo aquelas Nossa, árvores. Nossa. A arborização, ela tem. Toda árvore ela vai ter algum tipo de interferência que Tem. possa ser A parte boa e a parte É. boa parte ruim. A tibuana, ela solta. Né? Ah, é? Quando você deixa o carro embaixo, que você vê aquelas Isso. coisinhas brancas É ali, dela. é dela, é da árvore. Ela chora, Entendi. literalmente, essa resina. Ela até, no caso, quando tu corta ela, tu chega a ver ela escorrer aquela resina. Nossa. Deixar ela parada, você vê. Ela só é bonita, então. É. É uma árvore do Peru, essa. Exótica também. Que legal. Curitiba tem bastante tibuanas também. Getúlio Vargas, Sim. vida bem arborizada também, mas é uma bonita, tem que ser mantida. Infectando, acho bonito. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a secretaria, sobre algo? Acho que. Muito obrigado pelo convite. Muito agradecido por poder participar, né? Acho que deu para falar um pouquinho sobre tudo. Tá aí, Grazi, também agradecer, tá? E parabenizar pelo teu trabalho aí, fantástico, porque traz a modernidade pra gente também. A gente precisa comunicar. Eu acho que esse é o maior fator, né? Que as pessoas precisam saber o que está acontecendo, o que está sendo feito por elas.